Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Davi Montenegro e hoje eu preciso abrir algo que ficou guardado por muitos anos dentro de mim. Por mais de 40 anos, eu estive dentro da igreja, pregando, aconselhando, ajudando pessoas a reconstruírem suas vidas. Mas existe algo que eu escondi esse tempo todo, um segredo que ninguém dentro da igreja sabia. Eu parecia um homem de Deus por fora, mas por dentro eu carregava algo em silêncio, algo que me consumia aos poucos. O mais assustador é que ninguém desconfiava, nem mesmo quem estava perto de mim todos os dias. Eu aprendi a sorrir, mesmo estando quebrado por dentro, a falar de fé, enquanto lutava em silêncio. E quando isso finalmente veio à tona, eu percebi que o problema não começou naquele dia. Começou muito antes, quando eu decidi esconder o que deveria ter enfrentado. Escreva sua cidade e a frase: Deus, me ajuda a vencer em silêncio, para que Deus visite cada área da sua vida. Deixe o seu gostei e se inscreva. Vamos formar uma corrente de oração juntos. Meus irmãos, durante muitos anos, a minha vida parecia exatamente aquilo que as pessoas esperavam de um pastor. Eu estava presente em todos os cultos, envolvido em cada reunião, sempre pronto para aconselhar, orientar, ensinar. Eu conhecia as Escrituras, sabia conduzir palavras de fé, tinha respostas para dores que nem eram minhas. E aos olhos de todos, eu era um exemplo de homem de Deus. As pessoas olhavam para mim com respeito, confiavam em mim, traziam seus problemas mais profundos, seus casamentos quebrados, suas crises espirituais. E eu estava ali, sempre com uma palavra, sempre com uma direção. Muitas famílias se restauraram através de conselhos que Deus me permitiu dar. Muitos testemunhos nasceram de momentos em que eu estive presente na vida de alguém. Dentro da igreja, eu era reconhecido, chamado para decisões importantes, ouvido com atenção, respeitado como alguém que tinha experiência, equilíbrio e sabedoria. E isso, aos poucos, foi construindo uma imagem forte, sólida, quase inquestionável. A minha família também era vista como referência. Uma casa estruturada, abençoada, firme. As pessoas olhavam e diziam: ali está um exemplo, ali está uma família de Deus. E eu ouvia isso muitas vezes. E por fora, parecia mesmo que estava tudo certo. Mas o problema é que nem tudo que parece certo por fora está inteiro por dentro. Enquanto eu ajudava famílias a se reconstruírem, a minha começava a se calar aos poucos. Enquanto eu ensinava sobre amor, presença e cuidado dentro da minha própria casa, algo começava a se perder. Eu estava sempre disponível, sempre acessível, sempre presente, mas não para quem mais precisava de mim. Eu chegava cansado, com a mente cheia, com o coração ocupado, e muitas vezes, sem perceber, eu levava para dentro da minha casa apenas o que sobrava de mim.
não o melhor. As conversas foram ficando mais curtas, os momentos mais distantes, os olhares menos frequentes. E o que antes era conexão foi se tornando silêncio. E o mais perigoso é que isso não acontece de repente. Não é algo que você percebe de um dia para o outro. Vai acontecendo aos poucos, em detalhes pequenos, quase imperceptíveis, até que quando você percebe, já existe uma distância que não deveria estar ali. Eu continuava pregando, continuava aconselhando, continuava sendo exemplo, mas dentro de mim algo já começava a incomodar, porque no fundo eu sabia que havia um contraste, sabia que havia uma diferença entre aquilo que eu ensinava e aquilo que eu estava vivendo dentro da minha própria casa. Mas eu ignorava. Eu dizia para mim mesmo que era apenas uma fase, que era o cansaço, que era a rotina, que tudo estava sob controle. Afinal, como alguém que ajuda tantas famílias poderia estar falhando na própria? E foi exatamente esse pensamento, essa falsa segurança, que me fez continuar, sem parar, sem olhar, sem confrontar. Porque por fora tudo parecia certo. E quando tudo parece certo, a gente tende a não investigar o que está errado. Mas no silêncio, longe dos olhos das pessoas, algo já estava crescendo. Um distanciamento, uma frieza, uma ausência que não fazia barulho, mas que aos poucos ia ocupando espaço. E foi nesse silêncio, nesse ambiente onde ninguém via, que algo começou a crescer, algo que eu não percebia a tempo e que quase custou aquilo que era mais precioso na minha vida, minha própria família. Com o tempo, aquilo que antes eram apenas pequenos sinais começou a se tornar algo impossível de ignorar. Mas mesmo assim, eu ignorava. Eu sabia que algo não estava bem. Eu sentia, no fundo do coração, aquela inquietação que não vinha de fora, vinha de dentro. Mas eu sempre encontrava uma forma de adiar, de justificar, de empurrar para depois. Depois eu converso. Depois eu paro para resolver. Depois eu dou mais atenção. Só que esse depois nunca chegava. Eu via os sinais, mas não queria encarar. Via o olhar diferente dentro da minha própria casa. Percebi o silêncio que já não era mais paz. Era distância. As conversas foram ficando superficiais. Os momentos juntos, cada vez mais raros. E aquilo que antes era leveza, foi se tornando um ambiente pesado, frio, quase estranho. E o mais difícil de admitir é que eu percebia tudo isso. Eu não era cego. Eu só estava evitando ver. Porque encarar aquilo significava reconhecer algo que doía demais. Significava admitir que enquanto eu cuidava da igreja, eu estava deixando de cuidar da minha própria família. Eu comecei a usar o ministério como uma forma de esconder aquilo
que eu não queria enfrentar dentro de casa. Eu me ocupava, me enchia de compromissos, mergulhava ainda mais nas atividades, porque no fundo era mais fácil lidar com os problemas dos outros do que encarar os meus. Eu aconselhava casais, falava sobre diálogo, presença, amor. Mas dentro da minha própria casa, o diálogo já estava se perdendo. Eu orava com pessoas, chorava com famílias, mas não percebia que dentro da minha casa já não havia mais aquele mesmo nível de conexão. E aos poucos, eu fui me tornando um estranho dentro do meu próprio lar. Os meus filhos começaram a se afastar, não de forma brusca, mas em pequenos detalhes. Menos conversas, menos abertura, menos presença. Minha esposa, que sempre esteve ao meu lado, começou a se calar. E aquele silêncio, que no começo parecia apenas cansaço, com o tempo revelou algo muito mais profundo. Era dor, era ausência, era um sentimento de estar sozinha, mesmo não estando. E eu, mesmo vendo tudo isso, continuava dizendo para mim mesmo que era só uma fase, que era o peso do ministério, que era o cansaço, que tudo iria se ajustar. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Eu escondia atrás do ministério aquilo que eu não queria enfrentar em casa. Eu preferia cuidar da igreja do que encarar o que estava acontecendo dentro da minha própria família. Porque dentro da igreja eu sabia o que fazer, eu tinha respostas, eu tinha direção, eu tinha controle. Mas dentro da minha casa eu já não sabia mais como voltar a ser presente, como reconstruir aquilo que aos poucos estava se perdendo. E isso foi criando um peso, um desconforto, uma sensação constante de que algo estava errado, mas que eu insistia em não resolver. Porque enquanto ninguém falava, enquanto tudo continuava aparentemente normal, eu conseguia manter a ilusão de que ainda estava tudo sob controle. Mas não estava. A verdade é que, enquanto eu adiava, o problema crescia. Enquanto eu ignorava, a distância aumentava. Enquanto eu me escondia atrás da minha posição, minha família se sentia cada vez mais distante de mim. E o mais doloroso é que tudo isso aconteceu em silêncio, sem gritos, sem grandes discussões no começo, apenas um desgaste lento, contínuo, invisível para quem estava de fora, mas devastador para quem estava vivendo por dentro. E foi nesse ponto, nesse lugar onde o silêncio já não trazia paz, mas sim um peso que eu já não conseguia ignorar, que eu comecei a perceber que aquilo não era mais algo pequeno, não era mais algo passageiro, era algo que já tinha crescido e que eu não podia mais esconder. E quando eu finalmente enxerguei o tamanho do problema, eu entendi que talvez eu já tivesse ido longe demais para fingir que estava tudo bem. Com o passar do tempo,
Aquilo que eu tentei esconder começou a aparecer, não de uma vez, mas em pequenas rachaduras que foram se abrindo dentro da minha própria casa. As conversas ficaram mais curtas, o olhar já não era o mesmo. O silêncio começou a falar mais alto do que qualquer palavra. E aquilo que antes era apenas distância, começou a se transformar em frieza. Eu chegava em casa e sentia que já não pertencia mais totalmente àquele ambiente. Como se mesmo estando ali, eu estivesse ausente. E no fundo, eu sabia o porquê. Porque por muito tempo eu estive mesmo ausente. As pequenas discussões começaram a surgir. Primeiro por coisas simples, detalhes do dia a dia. Mas por trás de tudo, havia algo muito maior sendo revelado. Era acúmulo, era dor guardada, era tempo perdido, era ausência disfarçada de compromisso. E quanto mais eu tentava justificar, mais aquilo se tornava evidente. Porque não era sobre um momento, era sobre anos. Anos em que eu priorizei tudo, menos aquilo que Deus havia colocado dentro da minha própria casa. A confiança começou a se abalar. E talvez essa tenha sido uma das partes mais dolorosas. Perceber que aquelas pessoas que sempre confiaram em mim já não tinham mais a mesma segurança. Não porque eu tivesse feito algo de forma escandalosa, mas porque eu não estava presente quando mais precisavam. E a ausência também machuca. Às vezes, mais do que um erro visível, porque ela vai deixando marcas silenciosas que só aparecem quando já estão profundas demais. Eu comecei a perceber que já não era ouvido da mesma forma, que as conversas já não fluíam, que o ambiente dentro da minha casa já não era mais leve. E mesmo assim, por um tempo, eu continuei tentando sustentar a imagem de um homem forte, de um pastor equilibrado, de alguém que tinha tudo sob controle. Mas a verdade é que eu não tinha. E quanto mais eu tentava manter essa aparência, mais distante eu ficava da realidade. Até que chegou um momento em que já não dava mais para sustentar nada. Um dia, dentro da minha própria casa, eu ouvi algo que me quebrou por completo. Não foi um grito, não foi uma briga. Foi algo muito mais silencioso e muito mais profundo. Foi quando eu percebi, através de palavras simples, que eu já não era mais visto como alguém presente, que mesmo estando ali, eu já tinha me afastado há muito tempo. E naquele momento, tudo caiu. Todas as justificativas, todas as desculpas, todas as tentativas de minimizar, nada mais fazia sentido, porque a verdade finalmente apareceu, sem filtro, e doeu. Doeu de um jeito que nenhuma crítica externa jamais poderia doer, porque não vinha de fora, vinha de dentro da minha própria casa. Foi ali que eu entendi, de forma clara, sem como fugir. Eu protegi minha imagem e quase perdi minha família. E o mais assustador é que aquilo que eu escondi por anos começou a destruir tudo de uma vez.
não porque aconteceu algo repentino, mas porque tudo aquilo que foi ignorado finalmente veio à tona. As emoções que foram silenciadas, os momentos que foram perdidos, as conversas que nunca aconteceram, tudo começou a cobrar o seu preço. E pela primeira vez, eu parei de olhar para fora e comecei a encarar a realidade dentro de mim. E foi nesse momento que uma verdade muito forte veio ao meu coração. Famílias não se destroem de repente, elas se desgastam em silêncio. Não é de um dia para o outro, não é por um único erro, é no acúmulo, na negligência, na ausência, nos pequenos detalhes que vão sendo ignorados, até que um dia aquilo que parecia controlado já não pode mais ser escondido. E naquele instante, parado dentro da minha própria casa, com o coração pesado, sem saber como voltar atrás, eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo. Aquilo não era apenas um erro, não era apenas uma fase, era o resultado de uma vida inteira, ignorando o que realmente importava. E essa foi, talvez, a verdade mais difícil que eu já precisei encarar. Depois daquele momento, eu não consegui mais fugir. Eu tentei por alguns segundos manter a postura, tentar explicar, justificar, encontrar alguma forma de amenizar aquilo. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu percebi que não havia mais argumento, não havia mais desculpa, não havia mais como esconder. Era só eu, diante da verdade. E aquilo me quebrou por dentro. Porque não era alguém de fora apontando o meu erro. Eram as pessoas que eu mais amava, mostrando o que eu tinha deixado de ser. E naquele instante, algo dentro de mim começou a ruir. Não foi só a imagem, foi o orgulho. Aquele orgulho silencioso que me fazia acreditar que eu estava fazendo tudo certo, que me fazia justificar minha ausência com o ministério, que me fazia pensar que eu estava servindo a Deus, enquanto negligenciava aquilo que Ele mesmo tinha me confiado. E ali, sem palco, sem púlpito, sem ninguém para aplaudir, eu precisei encarar quem eu realmente era. E pela primeira vez em muito tempo, eu não falei como pastor, eu falei como homem, ferido, arrependido, consciente de que tinha falhado onde mais importava. E foi ali, naquele ambiente simples, dentro da minha própria casa, que começou o verdadeiro confronto. Um confronto que não foi com ninguém, foi comigo mesmo. Eu comecei a lembrar de tudo, dos momentos que eu poderia ter estado presente e não estive, das conversas que eu adiei, dos sinais que eu ignorei, das vezes que eu escolhi estar em outro lugar, quando deveria estar ali. E cada lembrança pesava, porque agora eu não podia mais dizer que não sabia. Eu sabia, eu sempre soube, só não quis parar para encarar. E isso doeu. Doeu de um jeito profundo, silencioso, verdadeiro. E foi nesse momento
que eu entendi algo que mudou completamente a minha vida. Eu precisei admitir que estava falhando onde mais importava. Não era mais sobre o que os outros viam, era sobre o que Deus via. E Deus sempre viu. Eu pregava sobre amor, eu aconselhava casais, eu falava sobre família, sobre presença, sobre cuidado, mas dentro da minha própria casa eu não estava vivendo aquilo. E essa foi uma das verdades mais duras que eu já precisei aceitar. Porque é fácil ensinar, é fácil falar, é fácil orientar, mas viver exige entrega. E por muito tempo eu entreguei tudo, menos aquilo que era essencial. E naquele momento não teve escolha. Ou eu continuava sendo o homem que eu estava me tornando, ou eu decidia mudar, de verdade, sem aparência, sem justificativa, sem esconder nada. E foi ali, no meio daquela dor, que eu fiz algo que há muito tempo eu não fazia daquela forma. Eu orei, mas não como pastor, não com palavras bonitas, não com frases prontas. Eu orei como alguém quebrado, como alguém que finalmente reconheceu que precisava mudar. E naquela oração não havia eloquência, havia verdade, havia lágrimas, havia arrependimento. Eu não pedi para Deus resolver tudo, eu pedi para Ele me transformar. Porque pela primeira vez eu entendi, o problema não estava ao meu redor, estava dentro de mim. E naquele momento, algo começou a mudar. Não de forma instantânea, não como um milagre visível, mas como um processo de quebrar o orgulho, de assumir responsabilidades, de reconstruir aquilo que foi negligenciado. E sabe o que eu descobri? Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Ele não se afasta de quem reconhece o erro. Ele não vira o rosto para quem decide voltar. Pelo contrário, é exatamente nesse lugar de verdade, de humildade, de entrega, que ele começa a agir. E foi isso que começou a acontecer. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Eu precisei mudar minha postura, minhas prioridades, minha forma de viver. Eu precisei aprender a estar presente, a ouvir, a valorizar aquilo que por tanto tempo eu deixei de lado. E aos poucos, aquilo que estava quebrado começou a ser reconstruído. Não porque eu merecia, mas porque Deus é misericordioso. E nesse processo, um pensamento ficou muito forte dentro de mim. Antes de ser pastor, eu precisava voltar a ser marido, pai, presente. Porque nenhum título, nenhuma posição, nenhuma responsabilidade substitui o papel que Deus te deu dentro da sua própria casa. E foi quando eu entendi isso que eu comecei de verdade a mudar. E depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que quase perdi,
eu cheguei a uma conclusão que eu nunca mais esqueci. Não adianta aparência sem presença. Durante muitos anos, eu me preocupei em parecer um homem de Deus, em manter uma imagem, em sustentar uma responsabilidade diante das pessoas. Mas dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro do meu próprio coração, havia coisas que eu estava ignorando. E foi exatamente isso que quase destruiu tudo. Porque existe algo que muita gente não percebe. Você pode estar fazendo tudo certo por fora, mas se estiver negligenciando o que realmente importa, o desgaste começa em silêncio. E é assim que muitas famílias se perdem. Não é de uma vez, não é com um grande erro, é aos poucos, no silêncio, na ausência, nos pequenos detalhes ignorados. E quando você percebe, já existe uma distância que não deveria estar ali. Por isso, guarda isso no seu coração. Uma casa não desaba de repente. Ela vai rachando até não aguentar mais. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. As rachaduras estavam lá há muito tempo, mas eu estava ocupado demais para enxergar. E talvez, hoje, você esteja vivendo algo parecido. Talvez não seja algo visível, talvez ninguém saiba, mas dentro de você, você sente que algo não está como deveria. E deixa eu te dizer algo com muito amor. Ainda há tempo. Deus não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando você ser verdadeiro. Porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura. E enquanto você tenta sustentar uma aparência, você se afasta da transformação que Deus quer fazer na sua vida. Você não precisa parecer forte, precisa ser verdadeiro. Deus não te chamou para manter aparência, mas para viver em verdade. E quando eu entendi isso, tudo começou a mudar. Não foi quando eu preguei melhor. Não foi quando eu fiz mais. Não foi quando eu tentei consertar tudo com esforço. Foi quando eu parei e decidi não esconder mais. Foi quando eu olhei para dentro e reconheci aquilo que precisava ser transformado. Foi quando eu deixei Deus entrar nos lugares que eu mantinha fechados. E é isso que Ele quer fazer com você também. Deus não quer só a sua rotina. Ele quer o seu coração. Ele não quer só o que você mostra. Ele quer o que você vive no secreto. Porque é no secreto que Ele trabalha de verdade. E talvez a mudança que você está esperando na sua vida não comece com algo externo. Comece com uma decisão interna, de parar de ignorar, de parar de adiar, de parar de esconder e começar a cuidar do que realmente importa, da sua casa, da sua família, do seu coração. Porque família também é ministério. E muitas vezes é o primeiro ministério que Deus te confiou. E quando você entende isso, você começa a viver de forma diferente,
com mais presença, mais atenção, mais verdade. E aos poucos, aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado. Não porque você fez tudo certo, mas porque Deus honra um coração sincero. E hoje, olhando para tudo o que eu vivi, eu posso dizer com toda certeza: eu fui pastor por 40 anos. E só quando parei de esconder, foi que Deus começou a restaurar tudo. E se hoje essa mensagem falou com você, se algo aí dentro tocou, mesmo que de forma leve, não ignore. Isso pode ser Deus te chamando de volta para o lugar certo. E eu quero te fazer um convite agora. Se você decide cuidar do que realmente importa, escreve aqui: minha família vem primeiro. E escreve também a sua cidade e país. Eu quero ver até onde essa mensagem está chegando. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, uma mensagem pode salvar uma família inteira.